Às 3h11 da madrugada, o coração de Enzo, 6 anos, parou por exatos 2 minutos e 40 segundos. Quando voltou a bater, o menino abriu os olhos e disse a primeira frase: "Mãe, o caminho é real." Ele não chorou, não tremeu, não teve medo. A mãe, Helena, caiu sentada ao lado da cama no hospital de Ponta Grossa, sem entender como uma criança que mal sabia ler podia dizer algo assim, com aquela calma. Horas depois, ainda em observação, Enzo pediu papel e lápis. Desenhou algo que nenhuma criança aprenderia sozinha: um campo branco sem horizonte, pessoas em silêncio absoluto, um homem sem rosto definido, envolto em luz, e um caminho estreito feito de brilho. "Eu andei por aí", explicou. "Ele me levou." "Quem, filho?" perguntou Helena, quase sem ar. Enzo respondeu sem hesitar: "O homem que segura o céu." Na segunda noite, Enzo acordou no mesmo horário, 3h11. Sentou na cama e falou em voz baixa, como se dialogasse com alguém invisível: "Eu prometo, eu vou avisar." Helena se aproximou devagar. "Avisar o quê?" O menino virou o rosto, olhos brilhando de lágrimas. "Que ainda dá tempo, mas não muito." No dia seguinte, uma enfermeira pediu para tocar na mão de Enzo. Ela sofria crises de ansiedade há anos. Quando Enzo segurou seus dedos, ela começou a chorar descontroladamente. Não de dor, mas de alívio. Sumiu. A dor sumiu. A notícia correu pelo hospital. E Enzo apenas disse: "Não fui eu." O pai, Rafael, cético, sentou na frente do filho naquela noite. "Enzo, seja sincero comigo. Foi sonho." O menino balançou a cabeça. "Sonho a gente esquece, pai. Isso fica." "E o que ele te disse?" Enzo respirou fundo. "Que o mundo está se afastando da própria luz. E que quando ninguém mais escutar, ele vai aparecer." 3 semanas depois, algo inexplicável aconteceu. O céu ficou claro à noite, por quase 8 minutos. Sem relâmpagos, sem ruídos, sem nuvens. O fenômeno foi registrado em 3 estados. Naquele exato momento, Enzo abriu a janela e disse: "Ele chegou mais perto." Helena caiu de joelhos. Na madrugada seguinte, Enzo acordou sorrindo. Não parecia doente, nem cansado. Ele veio se despedir. "Despedir?" perguntou Helena apavorada. "De mim, lembrando. Agora eu vou ser só menino." "E nós?" ela chorou. Enzo beijou a testa da mãe. "Vocês já sabem o suficiente." Com o passar dos dias, Enzo parou de falar sobre o caminho, a luz e o homem do céu. Os desenhos cessaram. As madrugadas ficaram silenciosas, mas algo mudou para sempre. Pessoas que o encontraram relatavam paz inexplicável, sonhos idênticos, sensação de não estar sozinho. Anos depois, aos 12, Enzo disse apenas uma vez: "Ainda lembro de como a mão dele era quente." Hoje, ele segue a vida normalmente. Mas Helena sabe, algumas crianças não vêm para ensinar matemática. Vêm para lembrar algo simples, que o mundo esqueceu rápido demais. A luz não foi embora. Ela só parou de precisar de palavras. Não foi imediato. No começo, eram apenas comentários soltos. Uma vizinha disse que sonhou com um campo branco. Um colega da escola falou de um homem rodeado de luz. Uma professora acordou chorando, com sensação de perdão. Todos os sonhos tinham algo em comum: o mesmo silêncio acolhedor. Helena começou a perceber um padrão quando ouviu a frase pela 3ª vez, dita por pessoas diferentes. "Ele não falou nada, mas eu entendi tudo." Ela sentiu um nó no peito. Rafael tentou seguir racional. Mas numa noite, enquanto assistiam TV, Enzo disse sem olhar para os pais: "Pai, você não precisa mais ter medo da morte." Rafael travou. "Por que está dizendo isso agora?" O menino coçou a cabeça confuso, como se a ideia tivesse escapado sozinha. "Porque ela não machuca. Ela só assusta quem não entende." Rafael desligou a televisão. Demorou a dormir naquela noite. Na escola, Enzo foi chamado à diretoria. A coordenadora segurava um desenho feito durante a aula de artes. Não era infantil, era detalhado demais. Mostrava um corpo deitado, uma silhueta luminosa se erguendo dele e alguém segurando a mão da luz. No canto, Enzo havia escrito: "Sem ajuda, ninguém vai sozinho." A coordenadora sussurrou: "Quem te ensinou isso?" Enzo respondeu sincero: "Ninguém ensinou. Eu lembrei." Com o passar das semanas, Enzo parou de falar sobre o céu. Quando questionado, apenas dizia: "Agora é com vocês." Mas havia algo novo. Quando alguém chorava perto dele, o menino se aproximava em silêncio. Não dizia nada, só ficava ali. E as pessoas, misteriosamente, se acalmavam. Uma médica comentou: "Ele não consola, ele acalma." Helena
tentou uma última vez. Filho, por que você voltou? Enzo demorou a responder. Olhou pela janela. Porque muita gente ainda acha que está abandonada. E você? Eu só fui lembrar. Helena sentiu que aquela resposta vinha de muito longe. Uma madrugada, Helena acordou com uma sensação estranha. A casa estava em silêncio absoluto. Ela foi até o quarto de Enzo. O menino dormia profundamente, mas o ar ao redor dele parecia mais leve, quase morno. Um cheiro suave, parecido com flor fresca, tomou o ambiente. Helena chorou, sem saber por quê. Na manhã seguinte, Enzo acordou diferente. Mais criança, mais distraído, mais presente. O que aconteceu, meu amor? Ela perguntou. Ele sorriu. Agora ficou só o que precisava. Os anos seguiram. Enzo cresceu. Virou um menino comum aos olhos do mundo, mas não completamente. Ele nunca zombava de quem tinha fé. Nunca ria da dor dos outros. Nunca se desesperava com perdas. Quando a avó morreu, aos 10 anos, ele apenas segurou a mão da mãe e disse: ela só foi pelo mesmo caminho que eu fui. Hoje, Enzo tem 15 anos. Não lembra mais detalhes. Não fala do homem de luz. Não desenha campos brancos. Mas às vezes, enquanto caminha sozinho, para de repente fecha os olhos e respira fundo, como quem reconhece algo invisível, e sempre repete a mesma frase, sem saber de onde veio. A luz não grita, ela espera. E talvez isso tenha sido exatamente o que ele veio ensinar. Enzo tinha 16 anos quando algo simples aconteceu e mudou tudo outra vez. Era uma tarde comum. Ele caminhava em direção à escola quando parou abruptamente diante do portão. Não entrou. Ficou imóvel. Um colega se aproximou. Vai entrar ou vai faltar? Enzo respirava fundo, como se o ar estivesse pesado demais. Hoje não. Por quê? Ele demorou a responder, os olhos fixos no chão. Tem muita gente aqui, vazia. O colega riu, achando brincadeira. Mas Enzo virou-se e foi embora. Naquela noite teve febre alta e sonhou. No sonho, ele estava novamente no Campo Branco, mas desta vez estava sozinho. O silêncio era maior. A luz não vinha de lugar nenhum. Ela simplesmente existia. Então ouviu a mesma presença, não como voz, mas como certeza. Você não precisa mais lembrar de tudo. Agora você escolhe. Escolher o quê? Enzo perguntou. Ficar sensível ou esquecer? Ele sentiu medo. E se eu esquecer? Você vive. E se eu ficar sensível? Você sente. Enzo acordou chorando. Nos dias seguintes, Enzo mudou. Não foi perceptível para todos, mas Helena sentiu. Ele passou a ficar mais quieto, menos paciente, mais cansado depois de ficar perto de pessoas tristes. Uma noite ele desabafou. É difícil, mãe. O que, filho? Sentir o que os outros sentem. Às vezes eu encosto em alguém e parece que carrego a dor junto. Helena apertou a mão dele. Você não precisa salvar ninguém. Enzo baixou a cabeça. Eu sei, mas algo nele dizia que não era bem assim. Bloco 21. O encontro no hospital. Tudo mudou de vez quando Helena pediu a Enzo que a acompanhasse ao hospital. Seu irmão estava internado. No corredor da ala oncológica infantil, Enzo parou. Seu olhar encontrou uma menina careca, sentada sozinha, segurando um urso de pelúcia. Ela tinha talvez 7 anos. Os olhos vazios demais para alguém tão nova. Enzo se aproximou sem perceber. Sentou ao lado dela, não falou nada. Apenas ficou ali. A menina encostou a cabeça no ombro dele e começou a sorrir. A mãe dela, observando de longe, chorava. Ela não sorria há semanas, sussurrou. Naquele instante, Enzo soube. Ele não tinha esquecido, só tinha amadurecido. Naquela madrugada, Enzo acordou com a mesma sensação da infância. Calma, presença. Não abriu os olhos, mas sentiu. Você escolheu sentir. Eu não escolhi, murmurou. Escolheu ficar. Uma imagem passou pela mente dele. Pessoas se encontrando, chorando menos, sofrendo com mais sentido. Nem todos precisam lembrar do céu. Alguns só precisam lembrar do amor. Enzo respirou profundamente. Isso vai acabar um dia? Quando você terminar. Silêncio. Enzo não virou pastor, nem líder religioso, nem especial aos olhos do mundo. Virou enfermeiro, depois técnico, depois alguém que ficava mais tempo do que precisava. Segurava mãos, ouvia histórias, sentava ao lado sem pressa. E as pessoas diziam, sem saber por quê, com você aqui, dói menos. Enzo nunca explicava. Anos depois, ao perder Helena já adulto, Enzo sentou-se sozinho no quarto silencioso. Chorou como nunca havia chorado. E no meio da dor,
A lembrança voltou. A mão quente, o campo branco, a certeza. Ele sorriu entre lágrimas e disse baixinho: eu sei o caminho. Algumas pessoas recebem visões, outras recebem missões, e algumas recebem apenas a chance de não esquecer quem são. Enzo nunca mais falou do céu, mas viveu como quem já esteve lá, porque talvez o verdadeiro milagre nunca tenha sido subir, mas voltar sabendo como amar melhor. Com o passar dos anos, Enzo começou a perceber algo estranho. Havia pessoas que o reconheciam, mas ele não lembrava delas. No metrô, uma mulher segurou sua mão chorando. Você voltou? Você não lembra de mim? Enzo tentou sorrir, confuso. Desculpa, acho que a senhora me confundiu. Ela balançou a cabeça. Não, você sentou comigo quando eu perdi meu filho. Você não disse nada, mas eu consegui respirar de novo. Ela foi embora antes que ele pudesse responder. Enzo ficou parado, sentindo o peito apertar. Certa noite, após um plantão pesado, Enzo percebeu algo curioso. Nos registros do hospital, pacientes o chamavam por um apelido: o Menino da Luz. Ele nunca usou esse nome, nunca pediu isso, mas também nunca se incomodou, porque cada vez que lia, sentia paz. Nem toda luz brilha sem cansaço. Numa madrugada, Enzo saiu do hospital e sentou no meio-fio. Chorou de exaustão. Eu não aguento mais sentir tudo, sussurrou para o vazio. E pela primeira vez em muitos anos, o silêncio respondeu: nem tudo é seu para carregar. Enzo respirou tremendo. Então por que eu sinto? Porque você aprende a soltar. Nos meses seguintes, tudo mudou de forma sutil. Enzo passou a permanecer sem absorver. Escutava, sem se quebrar. Ajudava, sem se perder. E percebeu que aquela havia sido a maior lição de todas. Amar não é carregar, é acompanhar. Certa madrugada, já com mais de 30 anos, Enzo acordou com uma sensação familiar. Não havia luz intensa, nem visões, apenas presença. Sentou-se na cama, fechou os olhos e sentiu a mesma certeza da infância. Você fez bem. As lágrimas correram em silêncio. Ainda falta algo? Só viver. Aos 42 anos, Enzo foi diagnosticado com uma condição cardíaca rara. Nada imediato, nada urgente, mas ele soube. Na última consulta, ao sair do hospital, sentou-se num banco do jardim. Uma criança aproximou-se, talvez 5 anos, olhos atentos demais. Moço, você já esteve lá, né? Enzo sentiu o mundo parar. Lá onde? Perguntou. A criança apontou para o céu. Onde a gente esquece depois que volta. Enzo ajoelhou-se emocionado. Sim, estive. A criança sorriu. Então tá tudo bem. E correu embora. Enzo nunca mais a viu. Na noite em que seu coração finalmente falhou, Enzo não teve medo. Sentiu calor, calma, silêncio. Não houve clarão, não houve trilha sonora. Apenas o mesmo campo branco, agora completo. A mesma presença, a mesma mão. Bem-vindo de volta. Enzo sorriu. Eu não esqueci. Você não precisava. Algumas crianças veem o céu, outras o trazem escondido no olhar. Enzo voltou para lembrar e ficou para ensinar vivendo, porque o maior sinal nunca foi a luz. Foi o que ela deixou nas pessoas depois que passou.